quarentena exige, de fato, que o país pare para conter a pandemia, enquanto Jair Bolsonaro incentiva o caos, incentiva a população brasileira a se expor à propagação e ao adoecimento. Estamos aqui com uma dificuldade, não sei se é o meu celular que deu uma fita. Vamos ver se eu volto aqui. E hoje estamos aqui com a presença ilustre do nosso grande Arthur Araújo. O Arthur, que é engenheiro, é economista, enfim, bate em diversas frentes aí, tem sido uma voz muito importante no último período, um debate muito importante, em particular o papel do Estado, enfim, e todas as medidas que já antes da pandemia o Arthur vinha defendendo como necessários para retomar o nível de atividade, para gerar emprego, para gerar renda e para que o país saísse de uma crise econômica. E agora, com a pandemia, nos parece ainda mais importante ouvir as reflexões do Arthur, que atualmente é consultor da Federação Nacional dos Engenheiros. Arthur também é consultor do projeto Cresce Brasil, acho que é isso, né, Arthur, do projeto, e que, enfim, orientou vários projetos aí de investimentos na infraestrutura do país. Então, quero agradecer bastante aí, Arthur, a tua disponibilidade, conversar com a gente nessa manhã de quarta-feira que é feriado em São Paulo, ainda que não seja no resto do país. Você está rindo aí, né? Porque arranjaram um bom feriado para a gente e eu arrumei trabalho para você nessa quarta-feira. Mas, Arthur, você tem sido uma voz muito importante aí, constante, na defesa do papel do Estado como coordenação, como planejador do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, das respostas para as diversas mazelas que o país já enfrenta de um tempo. E com a pandemia, nos parece que essa necessidade, em todos os países, tem se colocado muito bem isso, né? Boa parte dos países tem atuado fortemente, a presença do Estado tem orientado fortemente o enfrentamento a essa pandemia. Como é que, gostaria que você comentasse esse ponto e como é que você entende que essa luta pelo papel do Estado, pela defesa do Estado, tem sido no Brasil neste momento em que a gente vive essa sucessão de crises no nosso país. Bom dia, Arthur, e agradeço quem está nos assistindo já. Bom, muito bom dia a você e principalmente aos que nos estão assistindo. Queria agradecer muito o convite, até porque é sempre um enorme prazer conversar com você, é um hábito que a gente sempre manteve, infelizmente agora não mais frente a uma pizza ou uma peça de carne, mas através da tela aqui. Mas acho que é o mecanismo que a gente tem para conversarmos entre nós e conversarmos com muito mais pessoas. Na verdade, a gente até acaba falando com muito mais gente do que falava anteriormente, por essa via da conexão de internet, via lives. Índio, a hora que você me propôs falar sobre o papel do Estado, eu fiquei na dúvida entre duas abordagens. Uma, para o já, imediato e agora. Eu a resolvo em pouquíssimas palavras. Gastar sem limite. Hoje é esse o papel dos Estados nacionais em todos os países do mundo, até porque quase todos já estão acometidos pela pandemia. Como a pandemia, ela causou simultaneamente ou agravou uma crise econômica. O mundo já vinha se arrastando de lado na economia, já se previa um ano de 2020 extremamente difícil, com baixa taxa de crescimento global, com crescimento de desemprego, com redução de renda per capita. E a pandemia aguçou violentamente isso porque ela atingiu simultaneamente a demanda e a oferta. Porque as pessoas tiveram que reduzir seu consumo e, ao mesmo tempo, a produção foi afetada porque as pessoas não podem ir para os seus locais de trabalho e a própria produção não tem demanda a qual responder. Isso colocou um imperativo para os Estados nacionais. Só é possível manter o sistema de saúde,
só é possível ter medidas de enfrentamento social da pandemia se o Estado gastar dinheiro e gastar muito dinheiro, seja para sustentar o sistema de saúde, sustentar a pesquisa de fármacos, sustentar a busca de vacina, sustentar os profissionais que são necessários para isso. E, por outro lado, você só consegue fazer isolamento social, você só pode deixar as pessoas em casa se você garantir a renda delas. Você não pode querer que as pessoas sejam colocadas frente a uma escolha de Sofia entre escolher morrer de vírus ou morrer de fome. Literalmente, seria essa a opção que seria dada às pessoas se elas não fossem socorridas ao irem para o isolamento social. E isso é o exemplo que a gente está vendo no mundo inteiro. Você pega um caso, por exemplo, da Inglaterra, um país religiosamente liberal. Tem como primeiro-ministro um Trump de segunda linha, com aqueles cabelos esquisitos, que era o rei da defesa, ele acaba com o Estado mínimo. O que a Inglaterra o Reino Unido se viu obrigado a fazer? Nacionalizou as folhas de pagamento. Eu não me lembro do limite, se não me engano é de 4.000 libras. O governo inglês paga os salários de todos os empregados da Inglaterra, do Reino Unido. Ponto. São bilhões de libras. Por quê? Porque essas pessoas têm que ter renda. Esse é um Estado ultraliberal. Fez isso, nacionalizou a folha de pagamento, ao mesmo tempo que montou algo equivalente ao nosso, mas mais bem montado, de socorro àqueles que não têm emprego formal. A Inglaterra também tem muito emprego informal, tem bico, tem trabalho parcial, trabalho temporário, jornada 0 hora. Também foi montado um esquema de envio de dinheiro para essas pessoas. E, em terceiro lugar, foi mandado dinheiro para as empresas. Além de mandar o dinheiro para cobrir o salário das pessoas, ou seja, tirou das costas das empresas essa despesa, também foi mandado dinheiro para suprir capital de giro, porque as empresas continuam a ter faturas para pagar, aluguéis para pagar, conta de energia, etc, etc. E isso eu estou dando de propósito o exemplo do Reino Unido, para a gente não ir para discussões do tipo China, que resolveu o problema da pandemia num tempo extremamente curto. Por quê? Porque tinha um Estado absolutamente capaz de ser Estado. Então, eu estou propositalmente me fixando no exemplo do Reino Unido, que mostra que todo o dogma liberal do Estado desnecessário, do Estado que tem que ser extinto, do Estado que atrapalha a sociedade, foi posto por terra abaixo, foi enterrado, acabou essa discussão. Só conseguiram reagir decentemente à pandemia e à crise econômica aqueles países que tiveram o Estado no posto de comando. E esse é o nosso grande problema aqui. Por que nós estamos num crescendo contínuo da curva pandêmica e por que nós estamos num decréscimo contínuo da crise econômica? Um aprofundamento contínuo da crise econômica. Porque o nosso Estado se recusa a ser Estado. Hoje, o grande desafio brasileiro é que o Estado assuma as suas funções. Ele assumiu, muito a contragosto, o governo federal, o envio dos R$600, que agora o capitão tenta dizer que veio da mão dele. O governo queria mandar 200. Essa era a proposta. Por uma enorme pressão das oposições no Congresso, se definiram os R$600, que ainda são abaixo da necessidade. Todos nós sabemos disso. Para os empregados, foram feitas medidas provisórias que davam achatamento salarial, mas ainda seguravam a barra. O caminho agora está sendo já outro. O patronato está jogando pesado na demissão. Chega, não tem nem que ter regra de medida provisória. Nós vamos entrar num cenário, para concluir, para a gente ir trocando os assuntos e trocando ideias, um cenário que é quase que único no mundo. Nós estamos suprindo mal e mal alguma renda para os setores desorganizados da sociedade, aqueles que não têm representação sindical, que é um grupo de indivíduos se virando, se mexendo, mas sem nenhum mecanismo coletivo. Eles são tratados individualmente. Esse setor desorganizado está sendo mal e mal atendido pela via dos R$600. O setor do trabalho organizado vai ser jogado na mais profunda desorganização, porque a linha patronal agora é demite
e manda a conta para a viúva. O patronato já está se mexendo no seguinte, por sugestão do Bolsonaro, diga-se de passagem, demito e não pago a rescisão. Manda a rescisão porque é motivo de força maior, ou o princípio do príncipe, eles inventaram, tem um artigo da CLT que poderia ser interpretado, manda prefeito, governador e o presidente pagar a rescisão e pagar os direitos depois. Isso será um profundo desorganizador. Eu ontem vi, por exemplo, acho que você tem bom contato com eles, os companheiros da Uzi Minas, lá em Cubatão. A empresa se recusa a discutir o que quer que seja antes que o sindicato dê aval para a demissão de 60% do quadro da Uzi Minas. Depois disso, eles topam conversar, desde que se aceite uma demissão em massa desse tipo. Então, o cenário que a gente tem pela frente é um cenário muito complicado para os trabalhadores, estranhamente pegará mais pesadamente nos que tinham emprego, nos pega na situação do movimento sindical com dificuldades desde a reforma trabalhista, e que, em resumo e conclusão, é o seguinte: mais do que nunca, ou o Estado brasileiro intervém, gasta para valer, gasta do jeito certo, ou nós teremos cada vez mais gente doente, porque as pessoas irão para a rua para tentar sobreviver, e teremos uma economia cada vez mais colapsada pelo desemprego e todos os seus efeitos na cadeia econômica. Mas parece que o Bolsonaro quer o caos, né? Aposta no caos. A dificuldade, você falava bem aí, a situação nesse momento de quem tem emprego e das negociações, seja por redução de salário e jornada, seja por demissão em massa, né? Essa noite, enfim, a gente vem de uma sucessão de reuniões aí com os parlamentares na definição do que vai ser a medida provisória 936, como é que ela vai entrar. E esse relato que você dá aí é bastante um retrato do que está acontecendo nesse momento, porque a nossa luta era para impedir a imposição da chamada negociação individual, enfim, mas eles estão demitindo, simplesmente demitindo, sem pagar rescisão, né? Enfim, é uma situação bastante grave. Você tem comentado, Arthur, eu vi uma entrevista tua com a turma do Sindicato dos Engenheiros, em que você falava que, neste momento, nós estamos aí com um cruzamento de três ou quatro crises muito importantes, né? Você falava da crise sanitária, da crise econômica, pura e simples, né? Basicamente isso, da crise financeira e da crise política. Você podia comentar para a gente um pouco mais e qual é o caldo disso, explosivo dessa situação? E, por outro lado, que você pudesse comentar, assim, quais devem ser, na tua opinião, o papel dos setores populares, do movimento social, do movimento sindical, das esquerdas, dos partidos, frente a essa sucessão de crises, sucessivas crises ao mesmo tempo, né? Nós estamos tendo uma certa prova de que, se Deus era brasileiro, no momento ele não está sendo. Porque o mundo está assolado por duas crises em curso: crise epidêmica, crise pandêmica, crise de saúde pública e crise econômica. Ou seja, consumo e produção, a economia real desabou. Duas crises do mundo. Uma terceira crise mundial está sendo impedida de prosseguir exclusivamente por ação daquele que aí eles gostam, do tal do Estado. Os Estados nacionais no mundo já injetaram trilhões, é bom frisar, trilhões de dólares para a salvação de bancos, financeiras, fundos, etc., para evitar que eles colapsassem por completo, porque conforme veio a crise, o valor daqueles papéis mágicos que eles negociam o dia inteiro, aquele capital fictício delirante, aconteceu normal. Passou a valer o que vale, um pedaço de papel. Só que isso poderia criar uma crise sistêmica avassaladora. Imagina, você já tem uma crise de pandemia, você tem uma crise econômica. Se você ainda por cima tem uma crise financeira, que em última instância significaria desaparecer o dinheiro da conta corrente das pessoas, porque é isso que, aonde chega uma crise financeira, ela teve que ser incorretamente atalhada. Para isso, houve dinheiro a rodo. A rodo. Se discute hoje se essa escala está na faixa de
3 a 5 trilhões de reais só para o sistema financeiro, só para bancos, só para financeiros, para evitar o colapso. Esse dinheiro existe, que prova que também existe dinheiro para qualquer outra coisa, bastando que os estados nacionais topem emitir dinheiro ou se endividar, que no fundo é exatamente a mesma coisa. Ou seja, quebrou também toda a história do mito de que não há dinheiro, que a economia estatal é igual à economia doméstica, que você só gasta o que arrecada. Todo esse edifício está desmoronado na prática, não precisa de teoria para enxergar como acontece. Bom, só que no Brasil, nós adicionamos a essas duas crises em curso, e a crise sendo segura de alguma maneira, uma crise político-institucional. Quer dizer, nós conseguimos a façanha de, para enfrentar esse monstro de tripla cabeça, das quais duas muito ativas, nós arrumamos uma quarta cabeça para, sei lá, meio hidra de lerna, ver se a gente morde a nós mesmos. Nós temos, evidentemente, uma gigantesca crise política institucional. Nós temos um governo federal que tem como método criar caos. É uma aposta, não é um acidente de percurso, não é um mero erro de condução, não é uma incompetência. É uma linha política. O protofascismo, o neofascismo, o nome que se queira dar ao que é o bolsonarismo, acho que não vale a pena ficar discutindo teoria política aqui, esse povo quer o caos, porque é no caos que eles aparecem como alternativa, eles vão vender o peixe deles. Olha, se vocês nos derem uma ditadura, a gente resolve isso tudo. Se parar de ter política, tribunal, deixar a gente mandar sozinho, a gente resolve. Então, para eles, interessa o caos. Ao contrário de todos os cidadãos brasileiros de bom senso, que querem um caos longe da gente, eles querem o caos, eles apostam nisso. O resultado concreto é um governo que se desgasta aceleradamente, perde muito apoio, principalmente mais em direção ao topo da pirâmide social brasileira, mas, estranhamente, consegue dar uma reativada na sua popularidade na base da sociedade. Como? Enganando as pessoas, dizendo que os R$600 é um presente do capitão. Essa é uma luta política, comunicacional, que nós vamos ter que travar para desmistificar essa ideia que tem tido alguma penetração. Mas, no geral, é um governo que está com cada vez mais dificuldades em relação ao Congresso, tanto que teve que comprar o Centrão, acabou de comprar o Centrão, deu diretoria de Itaipu, deu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para um cidadão que é chefe de gabinete do PL, do Valdemar Costa Neto, de longa memória. Nossa, ou seja, fez tudo aquilo que disseram que não ia fazer, mas estão tentando se segurar no Congresso, que estão perdendo cada vez mais espaço no Congresso, estão com dificuldades nos tribunais. Há uma coisa vaga, se tem ou não apoio militar, até que ponto vai, mas, no geral, um governo que, em conflito, governadores e prefeitos, conflito aberto. Muito bem. Qual é o elemento faltante na conjuntura brasileira hoje? O outro ponto que você levantou, as forças populares. No ambiente político, vamos dizer, da política clássica, da macropolítica, da política institucional, é um governo com dificuldades cada vez mais crescentes, a ponto de tucanos de alta plumagem mandarem manifesto pedindo para ele sair do governo já. Um manifesto que foi publicado ontem, comandado pelo... como é que chama? Pela Comissão Armas, que é essencialmente... Zé Carlos Dias. Isso, Zé Carlos Dias. Ali tem a alta plumagem tucana exigindo publicamente, sai porque você vai acabar com o país. Este fenômeno ainda não é um fenômeno popular. A gente tem que ter essa compreensão. A base popular hoje está dividida entre uma parte de apoio ao Bolsonaro, que inclusive mostra nas pesquisas, cresceu um pouco, por conta da boa propaganda dele e da má comunicação nossa sobre os R$600, e uma maioria entre contra ou querendo ver para onde é que vai. Esse é o desafio hoje. De que maneira perspassa na sociedade essa necessidade de troca de governo. Acho que esse é o nosso desafio. E aí eu acho, para também encerrar essa parte, que nós temos que nos concentrar essencialmente em 4 temas. O primeiro deles é a defesa do isolamento social. Nós temos que ser os defensores da vida. Os partidos políticos, os sindicatos, os movimentos, as instituições, as associações
Temos todos que nos concentrar continuamente em defesa da vida, e a vida só será salva no Brasil se o índice de isolamento social for alto. Não há outra. Enquanto não houver remédio e vacina, não há nada, não tem o que inventar. Nem tubaína. A fórmula de genocídio. Você deixa todo mundo em contato, os mais aptos sobrevivem e uma multidão morre porque está mais fraca e tudo bem. Aí nós viramos darwinistas e vamos em frente. Segundo ponto, solidariedade. Eu sinto uma enorme falta das ações de solidariedade dos partidos políticos, do movimento sindical, das frentes, agirem realmente como solidárias. Hoje a solidariedade está se dando pela sociedade civil, picotada, com enormes, ou com o empresariado fazendo de conta que é solidário. Eu sinto a falta de presença das nossas entidades, das entidades do povo, na ação de solidariedade ao povo. Terceiro ponto, as medidas de mitigação da crise. Independente das grandes discussões, é essencial agir já. Por exemplo, você deu um exemplo. Como reagir, tanto no Congresso quanto na vida social, há uma onda de desemprego que está aí. A segunda onda do empresariado, a primeira onda do empresariado foi tentar usar o mais criativamente possível as MPs para você fazer layoff, para você fazer afastamento, suspensão de contrato. Eles não estão mais preocupados com isso. Qualquer que sejam os textos novos de MP, está na cara o que eles estão fazendo. Vai todo mundo para a linha fogo de chão. Demite e depois conversa. Se a MP ainda permitir coisa melhor, depois se junta. Mas a linha que nós temos que denunciar, nós temos que explicar, temos que preparar os trabalhadores é essa. É a do chanfalho, é da lixa grossa. É isso que está vindo. E, portanto, é chave criar um movimento contrário a isso. De forma virtual, sabemos como é que é, não é um movimento de rua, mas tem que ser um forte movimento de opinião. Opinião continua existindo. Não dá para ir para a rua fazer passeata, para fazer greve. Agora, criar opinião dá e é necessário. Por fim, a mais ampla aliança contra o Bolsonaro. Todo mundo que disser que não quer mais esse cara, da forma que quiser propor, é meu amigo. Está comigo. Por quê? Porque o Bolsonaro é um vírus adicional. A pandemia no Brasil é duplamente virótica. Ela tem o coronavírus e ela tem o bolsonavírus. E se o país não se livrar deste segundo vírus, terá enormes dificuldades para combater o primeiro vírus. E, claro, para criar um movimento de opinião de tirar o Bolsonaro, isso tem que ser profundamente amplo. Isso vai reunir classes diferentes, partidos diferentes, ideias diferentes, mas que convergem nesse ponto. E divergem depois, o que vai ser feito depois da crise, qual é o programa econômico correto. Nós vamos brigar muito lá na frente. Mas, para o já, nós temos que convergir, do mesmo jeito que a gente tem que convergir na defesa do isolamento, na solidariedade e na defesa das medidas de mitigação, de redução de danos, nós temos que convergir numa ideia. Tem que tirar esse vírus que reforça o primeiro vírus. Agora, você falou uma coisa aí que a gente também tem sentido, que é o efeito aí do auxílio emergencial, que a gente defendeu tanto, a Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, as centrais sindicais. Claro, decisivo mesmo foram as bancadas dos partidos de oposição no Congresso Nacional, que tiveram uma atuação bastante eficiente, aproveitaram ali um momento de divisão. O problema é que quem está capitalizando isso é o Bolsonaro, que queria dar 200 contos. Isso demonstra que a gente está comunicando mal, né? A gente até fez aqui, a gente mudou um pouquinho, porque no âmbito das centrais a gente estava numa linha de paga logo o Bolsonaro. Sim. Aí vários nos alertaram, vocês estão reforçando o Bolsonaro, cuidado. Então a gente, né, tá exigindo esse pagamento, mas corretamente sem dizer do Bolsonaro. Na verdade, era contra, né? Agora, demonstra a nossa dificuldade de comunicação mesmo, porque a gente não está conseguindo acertar e, como você bem disse aí, ele cria o caos, né? E não tem muita racionalidade, os argumentos racionais tão difíceis, né? Claro que nós ainda temos... Os argumentos racionais são difíceis para a base bolsonarista, mas ainda tem uma parcela importante da população que, creio, ainda se move pela razão, espero, né?
Arthur, nós estamos aqui, só registrar aqui, nós estamos com várias participações aqui que eu queria registrar. Nem sempre eu consigo fazer isso aqui, viu? Mas eu, com você aqui, lembrar então, mandar aqui a Silvia Souza, lembrando, ela diz, o nosso caos é dose dupla, o vírus e esse governo hipócrita. Então, muito, como você diz aí, né? O Carlos Orfan está parabenizando aqui a gente pelo debate, o Fartura, que é enfim, está lembrando aqui um bom debate e a importância de combater os desgovernos. O Amaury Silva, que é bancário, Elza Ramalho, Alexandre Caso. Alexandre estava na reunião agora das centrais com a minoria, exatamente para discutir a 936. Yuri Barroso está dizendo aqui que ele é do Sindipub, lá do Ceará, de Barro do Ceará. Muito bem. Yuri, a Beth, que é do Ministério Público da União, Samer Siman, nosso companheiro aqui, lembrando, Pleno Emprego Já. Samer é da turma nossa do Pleno Emprego. Carlos Souza Cacá, Marisa Isaac, lembrando aqui do papel da Francisco Sobrinho, Zito Bezerra, nosso amigo, que é garçom, né, num dos lugares que serve carne. Ele dá um abraço do Zito. E lembrando da importância aí do Sujinho não ter feito a mesma coisa que a churrascaria Fogo de Chão, da que você se referiu, né, que é uma churrascaria, já tem capital aberto, né? Já é... Ela tem cotada na Bolsa de Nova York e tem maioria do capital na mão de americanos, um fundo americano. Claro que a maioria das pessoas com quem a gente conversa não frequenta a Fogo de Chão pelo preço proibitivo que é, mas é um absurdo churrascaria botar todo mundo na rua e sequer pagar as verbas indenizatórias que o Arthur se referia. Demitir os funcionários e sequer as verbas indenizatórias. Então, o Zito é uma figura muito importante, uma pessoa ligadíssima aí no que acontece no país. Lembrar que o Otávio Bessa, nosso amigo Otávio Bessa, Antônio de Lício, desculpa, e tem mais os outros aqui que eu não estou conseguindo ver. Júlia Novaes, então mando um abraço aqui, peço que compartilhe para as reflexões do Arthur chegar mais distante. Arthur, nós estamos aqui já com meia hora, combinamos a gente não alongar muito, mas é sempre bom ouvir você. Lembrando isso, primeiro tem esse debate que você coloca bem, enfim, como é que a gente faz o enfrentamento nesse momento na pandemia, né? Como é que a gente se localiza? Muita dificuldade. Eu tenho recebido vários telefonemas de companheiros que dizem, já precisamos pelo menos fazer manifestações na rua, com 1,5 metro, com 20 pessoas na rua, para tentar alguma denúncia, né? Não sei até que ponto a gente consegue cravar, entrar na conjuntura aí, enfim, tentar pautar os dilemas, porque, agora, uma parcela da nossa esquerda já vai, enfim, está avançando nesse processo de impeachment. E acho que é uma necessidade, o país não aguenta, enfim, 4 anos de Bolsonaro. Agora, a importância dessa amplitude grande para que a gente possa emparedar o governo e forçá-lo enfim, constituir força política necessária para tirar o governo, substituir o governo e, quiçá, nos livrar da extrema-direita, nos livrar desse processo de desmonte. Como é que você acha que é possível fazer, nesse momento, articular essa luta correta pela extensão da quarentena, pela proteção social a todo mundo que está na informalidade, pela garantia do emprego e da renda de quem está no mercado formal, pelo socorro necessário para as pequenas e médias empresas, que estão numa situação muito desesperadora. E, infelizmente, a gente tem conseguido debater pouco, dialogar pouco com esse setor social, Arthur. Queria que você nos contasse um pouco, falasse um pouco mais sobre isso, porque esse micro e pequeno empresário, mesmo a média empresa, os setores médios, chega nessa hora do aperto, ele quer cortar no mais fácil que ele vê, que é a folha de pagamento, que é a força de trabalho. E a gente não consegue constituir uma massa crítica aqui para fazer pressão por medidas efetivas, de reforma tributária, tem várias medidas, e você já vinha falando antes da pandemia
da importância da retomada das obras, da importância de um plano emergencial em defesa do emprego. Como é que a gente pode articular tudo isso? Porque me parece que hoje nós temos vários gargalos, várias dificuldades, né? Primeiro, que é discutir aí, enfim, com os setores que estão na informalidade. O Bolsonaro, como você bem lembrou, está faturando pelos R$ 600, que foi uma garantia da luta social. Estamos com dificuldade de chegar nos trabalhadores formais. E a nossa dificuldade maior, já vem dos últimos anos, de dialogar com esses setores que precisam do mercado de consumo interno, que precisa do fortalecimento da renda das famílias, que precisa da melhoria do salário mínimo, enfim, que precisa do fortalecimento e da demanda das famílias por produtos e serviços, né? Dá uma pista aí, qual é o nosso rumo, porque você sabe, a gente tem conversado aqui com diversas pessoas, e essa tem sido um pouco a nossa toada também, né? Na Intersindical a gente tem feito isso, mas a gente percebe aí um muro em nossa frente, uma dificuldade imensa para inverter essa relação de forças na sociedade hoje, né? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho a menor pretensão de ter fórmula pronta, até porque se eu tivesse fórmula pronta e com certeza que ela dava certo, eu ia tentar vender, né? Porque eu sou consultor, não ia dar de graça. Mas brincadeira à parte. E eu acho que a gente tem que colocar foco nosso em algumas coisas. Primeiro, temos que parar de ter como prioridade falarmos conosco. A nossa comunicação hoje, da esquerda, seja ela a esquerda partidária, a esquerda social, nós gastamos 90% do nosso tempo falando entre nós. Ou, no máximo, reagindo às provocações da usina de delírios que o bolsonarismo fabrica propositalmente. Parte para influenciar a sua base, parte exatamente para a gente ficar correndo atrás disso. Então, o primeiro desafio para mim, temos que nos preocupar em falar para além de nós. Nosso diálogo, os nossos assuntos, a nossa forma de comunicação tem que estar voltada totalmente para fora da bolha. É comunicação realmente de massas. É para lá que nós temos que falar para a multidão. É com a multidão que a gente quer conversar, antes de mais nada. Para isso, duas coisas. Primeiro, atentar que aquela barreira completa dos meios de comunicação comerciais, corporativos, está com brechas. Por quê? Porque eles também estão contrários ao governo. Você pega os grandes jornais, você pega o Jornal Nacional da Globo. É um jornal de bate no Bolsonaro de quase 1 hora. Portanto, há espaço hoje na mídia clássica para quem tiver propostas claras, boas ideias, mesmo vindo das oposições, encontrará espaço. A gente tem que cavar esses espaços. Tem que ter uma estratégia de atrás. Segundo, nós temos uma enorme rede de comunicação. Nós dois aqui estamos num pedacinho dela. A live do Índio. Assim como essa tem milhares acontecendo, há veículos, há blogs, há páginas. Nós temos que concentrar linha de comunicação unitária entre isso. A gente não pode dispersar pautas. E daí que eu tenho essa preocupação, aqueles 4 pontos que eu falei. Nós temos que nos centrar nisso. Defesa do isolamento social e, portanto, de dinheiro para garanti-lo. Dinheiro para as empresas, dinheiro para as pessoas. Solidariedade. Medidas de mitigação e unidade contra o Bolsonaro. Se nós concentrarmos a nossa comunicação nesses 4 eixos e falarmos em uníssono, nós já resolvemos boa parte da nossa capacidade de falar para a multidão. Porque eu acredito que esses temas interessam a multidão. Eu acho que a multidão hoje, da qual eu faço parte e você também faz, está preocupado com isso. Como é que eu vou aguentar ficar em casa sem ter dinheiro? Eu posso ajudar alguém? O que vai ser feito pelo governo para enfrentar a economia, para enfrentar... Vai ter rodízio, não vai? Tem lockdown, não tem? E nós precisamos juntar força para tirar esse cara do caminho. Eu, honestamente, para mim, a forma técnica de fazer isso, se é pela via do impeachment, se é pela via da cassação da chapa, se é pela via da renúncia por intervenção divina, pouco me importa. Agora, uma coisa eu acho importante. A gente compreender que o isolamento social nos fez
perceber que é possível fazer movimento de opinião mesmo sem a rua fisicamente. É possível fazer isso. Se a gente lembrar, o bolsonarismo se criou, não foi principalmente através da rua. Claro, ele teve uma herança da rua quando do movimento pelo impeachment. Mas o bolsonarismo propriamente dito se forma essencialmente pelas redes. Ele se cria como um movimento de opinião nas redes eletrônicas e pela via de algumas igrejas. Nós temos que fazer coisas semelhantes, nós temos que criar um movimento de opinião a partir daqueles aparatos, sejam comunicacionais, e a partir de partidos, sindicatos, associações, até porque na saída da crise, saída do isolamento, nós vamos ter um outro desafio, né, Índio? Cada vez menos o local de trabalho é o local da conversa com o trabalhador. O informal, porque ele é completamente disperso. O formal, porque cada vez menos as pessoas ou trabalham no local de trabalho, ou tem máquinas substituindo gente. Nós vamos ter que nos reorganizar para encontrar com as pessoas nos seus locais de moradia. Eu acho que esse é o grande... A gente não sabe mais onde muita gente trabalha, mas a gente consegue saber onde essas pessoas moram, porque elas têm que morar no mesmo lugar. A menos da população realmente em situação de rua. Então, eu acho que tanto o sindicalismo como os partidos políticos vão ter que se reinventar num caminho semelhante ao dos movimentos de bairros da década de 70, que é você buscar o contato com a população. Claro que não é abandonar o local de trabalho, porque ele existe. Mas como ele é cada vez de menor importância no desenho, nós vamos ter que pensar em como nos comunicarmos nos locais de moradia. O que nos dá alguma pista também para agora. Quer dizer, a gente tem que começar a descobrir gente que, mesmo na situação de isolamento social, conversa com seus vizinhos, conversa com a família, conversa no bairro. Acho que essa capilaridade tem que ser buscada e a rede permite. Então, para sintetizar, eu vejo um desafio de comunicação unitária. Nós temos que parar de falar de 1000 coisas, falarmos de poucas coisas, todos juntos. E falar para fora da bolha. A plateia que a gente quer é a multidão. São os milhões e milhões e milhões de brasileiros que só estão ouvindo o governo. E o segundo é nós nos concentrarmos em buscar fazer com que as nossas redes sejam atrativas, sejam simpáticas, sejam interessantes, buscar formar para elas uma audiência que possa, ao longo do tempo, ir competindo com a audiência dos grandes veículos. Acho que está aí o desafio. Pelo menos imagino que esteja por aí. Só para terminar, quanto ao que você falou, pequenos e médios empresários. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para conversar com eles agora. Nós temos que buscar convencê-los de que muito melhor do que demitir gente, para depois, quando sair da crise, ele ter que voltar a admitir aquele funcionário bom que ele tinha, que já estava treinado, aquela equipe. Não é muito melhor garantir que o governo ponha recursos que garanta que ele possa pagar a folha, direto ou indiretamente, que ele possa pagar os fornecedores que ele está com fatura pendurada, que ele possa pagar água, possa pagar luz, possa pagar tributo, e não disperse sua própria equipe. Ele tem as condições para, na retomada, ele está, pelo menos, com aquilo que todos dizem que é fundamental para qualquer empresa, que é o seu corpo de funcionários, que eles gostam de chamar de colaboradores. Essa conversa, eu acho que tem que ser tida como de gente grande. Fala, olha, vocês estão indo para um caminho de trombada com seus trabalhadores, que pode parecer uma solução para vocês, mas pensa em um minuto. Vocês vão demitir um monte. O outro colega seu, o outro... Quem é que vai comprar de vocês? Se tiver 20%, 25% de desempregado no Brasil, quem vai comprar de vocês? Um cara que nem recebeu indenização e está sem salário. Não faz muito mais sentido vocês se juntarem a nós garantirmos, como vários países do mundo fizeram, que as pessoas mantenham renda, que a sua empresa não quebre, e quando sairmos da crise, você está com o seu corpo funcional intacto e com condições de produzir, competir e trabalhar. Acho que esse discurso deve ser trabalhado por nós de maneira pensada, consciente, proposital. E já falei que nem um doido. Não, muito bem. Acho que são pistas importantes e são passos necessários a serem dados. Lembro que antes da pandemia, a gente, no Fórum das Centrais, vinha discutindo exatamente essa forma de você buscar o diálogo nos bairros, nas periferias, nos locais de moradia,
buscando juntar todos os setores sociais, todos os setores políticos que confluem com a agenda popular, uma agenda de defesa dos direitos, de defesa da renda da população, enfim. Quero te agradecer, Arthur, nós chegamos aqui em 40 minutos, sempre muito bom conversar contigo, você é uma figura que nos ajuda bastante a entender a realidade brasileira, a fazer um debate do ponto de vista dos interesses do país, e agradecer a quem acompanhou aqui a nossa transmissão ao vivo, pedir para curtir, compartilhar, comentar. Vamos chegar nessa multidão aí que o Arthur está, enfim, pretendendo. Infelizmente, a nossa página não tem esse alcance, mas a gente vem tentando, Arthur, também com essas lives, elevar um pouco o grau de compreensão da nossa turma, né? Enfim, aproveitar a pandemia para também debater política. E uma coisa que você reforça, e para mim também é uma fixação, assim, a gente dispersa muita energia. Vi agora de manhã que a Regina Duarte foi demitida lá, entrou na Cinemateca e a turma já começa a comentar da Regina Duarte, né? Na sexta-feira passada eu fiquei até frustrado aqui, porque o Bolsonaro vetou a extensão do auxílio de R$600 para ambulantes, para pescador, para garçom, para uma infinidade de coisas. Motorista de caminhão. Para todo mundo. Meia hora, fizemos um vídeo aqui e tal, vamos denunciar, meia hora depois o teste lá pede demissão e ninguém mais falou nada do auxílio. Então, acho que a gente também precisa... ele fica pautando o debate todo dia ele solta uma, e a nossa militância, enfim, é difícil mesmo, porque a turma fica indignada e tal, mas é isso que você fala, e a gente busca fazer, reforçar sempre, nos concentrar naquilo que interessa ao povo e naquilo que pode nos permitir ampliar a base de diálogo para que a gente possa nos livrar do governo da extrema-direita, nos livrar das ameaças à democracia, nos livrar desse projeto de destruição nacional que tem o Bolsonaro, né? Ô, Índio, eu faço sempre um teste comigo mesmo antes de eu comentar um assunto ou outro atualmente. Qualquer que seja, a Regina Duarte, a minha pergunta é o seguinte: isso aí tem qual efeito no bolso e no estômago dos brasileiros? Se isso tem efeito no bolso ou no estômago, é um assunto que eu devo cuidar. Se isso não tem efeito imediato no bolso e no estômago, eu o ignoro, porque eu não consigo tratar de tudo ao mesmo tempo, eu tenho que ter foco. Honestamente, eu sugiro que nós todos tenhamos essa disciplina. Claro. Não, é concentrar no que é concreto, né? E, claro, a defesa do que é concreto, o diálogo em torno do que é concreto, nos permite construir a saída política necessária que o país tanto precisa. Quero aqui te agradecer bastante, Arthur, mais esse bate-papo aí, aguardando, enfim, vamos reforçar aí a necessidade da quarentena, defesa, e que a gente possa retomar no momento correto, no momento que a ciência nos indique, enfim, que a gente possa reunir aí os amigos, fazer uma boa comemoração. O nosso amigo garçom lá do Sujinho. O Zito, claro, que eu mando aqui um abraço para o Zito, o nosso amigo Zito aqui, servir aquela costela. Isso. Grande abraço, Arthur. Peço para todo mundo aí compartilhar essa reflexão do Arthur aí. Valeu, um abraço. Boa semana.